O México tem um rumo muito parecido com o nosso, nesse sentido. O presidente do México nega tudo, o presidente do México se recusa a usar máscara, ficou negando vacina até não poder mais, etc. O México é um país que, do ponto de vista socioeconômico, é pior do que a gente, né? Tem muito mais gente pobre, e os pobres são muito mais pobres. Sim. Né? E o México, eles fizeram uma atualização do excesso de mortes, né? Então, de um dia para o outro, de 100 mil mortes, foi para 200, né? Do dia para o outro. E isso ainda por cima deve estar subestimado. O México deve estar pau a pau com a gente no número de mortes, porque eles não testam. Então, eles fizeram pela variação do número de mortes em relação a antes da pandemia, mas né, ainda assim deve ter uma coisa muito subestimada ali. Que nem a gente, né? A gente já está com 500 mil fácil. Será? Fácil. Porque pela alteração da quantidade de mortes, já estamos aí com... Não, 500 talvez seja muito, mas já estamos coisa assim. Tipo, em relação... morte por SRAG, que eles chamam, né? Síndrome respiratória aguda grave, que comparado com 2019, quantas pessoas morriam disso, e hoje, milagrosamente, porque quando você não tem o teste para confirmar que é Covid, você coloca como síndrome respiratória, causa da morte, morreu sufocado. Né? E quando isso acontece, então não pode morrer como dizendo que foi Covid. Só que aí depois, num ano depois, você consegue medir a diferença de um para o outro. Sim. Você não pode colocar na estatística com toda certeza, apesar que o México colocou, mas tem ali uma variação, né? A nossa variação está na casa, tipo, mais de 50 mil, uma coisa assim. Então, é muita gente que está morrendo. E isso na tua teoria, eu não vi até o final o vídeo, mas na tua teoria enquadra o Bolsonaro como um genocida? Sim. Aí entra para a questão... Sim, para mim eu falei que é completamente plausível chamar ele de genocida. Teve um amigo meu, né, o Tássio Denker, que tinha feito um vídeo antes falando do ponto de vista jurídico, né, em que ele disse que pelo menos no Tribunal de Haia, né, que é o Tribunal Internacional, que o pessoal falou que o Bolsonaro poderia ser julgado e tal, pelo menos pelo Tribunal de Haia, ele não poderia ser enquadrado no genocídio, porque não era uma morte específica de um grupo só. Tá. Né? Talvez o que ele fez com os indígenas, né, no sentido de afrouxar as regras, tal, não sei o quê. Só que também não foi uma coisa, sabe, não mandou os indígenas para um campo de concentração, ele não mandou massacrar, ele simplesmente afrouxou e, tipo, quem quer matar índio mata. Sim. Né? Mas ele não fez isso daí. Então foi diferente, por exemplo, de colocar judeu no campo de concentração e tal. Então, o crime de genocídio teria que estar vinculado a morte de um grupo específico. Mas o crime de extermínio, não. O crime de extermínio poderia ser um crime... Então, não um genocida, um exterminador. Isso, hasta la vista, baby. Né? E aí o que acontece? Exterminou o futuro de muita gente. De muita gente, né? E aí o que acontece? O Tássio tinha falado, então, que do ponto de vista jurídico, talvez ele não pudesse ser enquadrado com esse termo. Porém, nem tudo é jurídico, né? Então, quer dizer, eu posso chamar uma pessoa de, sei lá... Quer dizer, vai ter sempre problemas jurídicos, né? Se eu chamo você de ladrão, né? Você pode até entrar na justiça e falar, não, eu não sou ladrão. Se eu não provar que você roubou alguma coisa, né? Mas calúnia, assim, difamação. Exato, mas no dia a dia, você chega e fala assim, puta, o cara é mó ladrão, cara, sabe? O cara fica roubando no jogo. Tipo, a gente tem termos coloquiais pra coisa, né? E ainda que o pessoal diga que chamar de genocida é passível de processo, né? A gente tem essa maleabilidade de chamar de genocida. A partir do momento, e isso foi o que a USP fez, né? Não só a USP, né? O levantamento da USP com outras instituições, fizeram o levantamento das atitudes do Bolsonaro desde o começo da pandemia até o final. Né? Salvo um comecinho ali, em que o Mandetta ainda estava tentando cumprir uma coisa ou outra, né? Depois que o Bolsonaro voltou da viagem do Trump, né, como é que se fala? Do Aerocorona lá, né? Do avião que todo mundo pegou, menos ele, né? Milagre. Enfim, depois do... Fez teste sobre o codinome Cezinha do relógio. E não queria liberar o teste de jeito nenhum, né? E tem trouxa que acredita, mas tá bom. Aí o que acontece? Aí depois, milagrosamente, ele fala, não, realmente, eu me contaminei, veja só. Aí apareceu um teste, né? E aí o que acontece? Quando terminou... depois que ele voltou do Aerocorona... Aí todas as atitudes do Bolsonaro passaram a ser de negação da doença, de mudança de postura e tal, não sei o quê, e fazer tudo que era o contrário. Aí quando os governadores passaram a tentar fazer alguma coisa, e veja, isso é uma coisa que todo mundo fala, tá passando pano pro governador, pros governadores. Ninguém é santo nessa história. Não adianta falar que o pessoal é santo.
quais são os objetivos dos governadores? Ah, é pensar em eleição, tal, não sei o quê. Não era mentira nenhuma de que o Witzel, o Dória, esses governadores todos queriam candidatar à prefeitura, Mas eu acho que faz parte do processo político. Então eu não sei. Acho que o Bolsonaro querer agir para se reeleger é genuíno. Agora, fazer isso com o único objetivo, né? Você colocar a população em risco com o único objetivo de se reeleger é que é criminoso. Se você faz e age para o bem da população e você ganha politicamente com isso, como um marketing, beleza, o jogo político é esse. O eleitor, aquele contratante, é o povo. Então dá para entender por que ele... Mas agora... E aí? Não, exato. Vou fazer isso porque eu vou ser contra a vacina chinesa... Porque ela é chinesa. Porque foi o Dória. Porque foi o Dória. Então, assim, você prejudica a saúde do povo, você mata gente por uma briga política. Isso é criminoso, cara. Não, exato. E o que acontece? Quando o Bolsonaro volta dos Estados Unidos com essa mentalidade já negacionista e tal, ele já não é uma pessoa lá muito brilhante. Ele já não é uma pessoa lá muito bem instruída, né? E também não é uma pessoa muito bem aconselhada, né? Porque ele tem aqueles filhos dele, que é tudo Olavete, que ficam orbitando ao redor dele, é uma máfia, né? É a família naquele sentido de Dom Corleone, né? Uhum. E aí o que acontece? O único não, mas quem estava tentando ter alguma voz de bom senso lá, como, por exemplo, na época foi o Mandetta, se ferrou, não tinha como fazer, tanto é que depois rompeu. Aí ele chamou o Taishi também não aguentou muito tempo, ele falou, não, só de ter aceitado ser ministro, ele já jogou uma parte da carreira dele no lixo. Sim. Mas pelo menos ele saiu a tempo de falar, não, saí porque era ingovernável. Eu falei, tá bom, né? Por isso que eu tô falando, vamos ver até quanto tempo dura agora esse ministro aí, né? Enfim, e aí, quando... isso aconteceu, os governadores tomando as rédeas do que deveria ser feito, né, independente de qual seja o motivo, que nem você falou, mas nesse caso foi em prol da população, ajudou de alguma maneira, né? Ah, mas desviaram o dinheiro, mas não sei o que. Sim, o Witzel fez uma picaretagem, né? Ele pegou o negócio lá dos respiradores, superfaturou e tal. Quer dizer, o pessoal também não tem mãe. Uhum. Mas... pelo menos arrumou lá os respiradores, fez o negócio lá, tal, tava tentando. Tanto é que o Witzel, sei lá, vai ser preso, não me interessa o que vai acontecer com ele. Não tem a ver com simpatia, tem a ver de estar fazendo. O que o Bolsonaro fez foi exclusivamente para competir com os governadores, para bater de frente. Então é aquilo. Quase imaturo, né? Um negócio bobo. É infantil. É um ego inflado, desnecessário. Esse tipo é... Não, se o Dória falasse que a partir de agora... Briga de criança com o povo... briga de criança com o povo morrendo, entendeu? E aí os caras ainda, eu acho muito canalha esse papo, que as pessoas falam assim, o Dória... Vou te falar uma coisa. Se o Dória não tivesse agilizado esta merda toda, o Bolsonaro tinha vacinado 0,2% da população até agora. Ele correu atrás no momento que ele sentiu que ele ia perder politicamente. E isso é de uma desonestidade, uma sujeira absurda. Porque o povo é coadjuvante. O ego dele está em primeiro lugar. O povo está em segundo lugar. E eu não sei como até agora... Nós estamos agora vivendo a CPI da vacina. Precisa de uma CPI para mostrar a falta de responsabilidade do sujeito? Precisa de uma CPI, precisa se reunir numa sala para todo mundo conversar. Está claro, é só pegar os depoimentos desse esquizofrênico, cara. Não, Desculpa, estou ofendendo os esquizofrênicos, cara. Esse cara é psicopata.